Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós queremos dar uma palavra, trazer uma palavra da parte de Deus para nós. Vamos falar da doutrina do pecado, que é a martiologia, a doutrina do pecado. Ora, o pecado jamais se originou em Deus, porque a Bíblia diz que Deus é santo. Também o pecado, certo, jamais foi originado no homem, porque a Bíblia diz que Deus criou o homem santo, certo? A Bíblia diz que Deus criou o homem puro e criou Deus o homem. A imagem de Deus os criou, homens, mulheres, os criou. Então, a Bíblia diz que Deus é santo. A santidade de Deus é algo, certo, que ninguém pode calcular a santidade de Deus. A origem do pecado jamais pode ser de Deus, não é? Deus criou o homem puro, certo? A Bíblia diz, a palavra de Deus, né? Que quando Deus criou o homem, ele criou o homem puro. Aí a Bíblia diz assim, e viu Deus que tudo quanto tinha feito era bom. Certo? Nós vamos ler a palavra de Deus aqui em 1 Pedro, capítulo de número 1:16 de 1 Pedro. 1 Pedro 1:16. Nós vamos ler aqui a palavra de Deus, certo? 1 Pedro 1:16, deixa eu ver aqui. 1 Pedro 1:16. 1 Pedro 1:16 de 1 Pedro. 1 Pedro 1:16 diz assim a palavra de Deus. 1:16. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Então, esta palavra santo quer dizer separado, certo? Separado. Então, Deus, ele exige que todos aqueles que se aproximem de Deus, que se aproximem dele, se separem. Se separe do pecado. Se afaste do pecado. O que é o pecado? É tudo aquilo que fere a santidade de Deus. E que também a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela declara como pecado. Não é? A Bíblia diz, a palavra de Deus, ela nos ensina o verdadeiro caminho para a vida eterna. A Bíblia diz assim na palavra de Deus, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, oh aleluia, João disse, não ameis o mundo,
nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanece para sempre. Então vale a pena, queridos, nós se afastarmos do pecado, não é? A Bíblia diz que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, o pecado é como uma lepra. E o que é pecado? Como já falei, não é? A Bíblia diz, não adulterarás, não cometerás adultério. E é uma das coisas que nós mais contemplamos hoje. A Bíblia diz, não matarás. Ora, irmão, uma vida hoje, para as pessoas já não vale mais nada. Tem pessoas que tiram a vida de outro por qualquer coisa, não é? Por 10 centavos. A Bíblia diz, e ficarão de fora os cães, os idólatras, os feiticeiros, os mentirosos e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, que Deus o abençoe, em o nome de Jesus. E você que não é inscrito, que não é inscrita no nosso canal, se inscreva. Deixa aí o seu like, que vai nos ajudar muito, tá bom? Deus abençoe, Deus é fiel.